Bom dia aí, pessoal do sétimo ano. Hoje nós temos aí uma correção para fazer do capítulo 14, do capítulo todo. Tem muitos textos para ler. Tem uma pesquisa aí que eu nem lembro se eu passei, mas a gente vai fazer ela junto que eu escrevo. Acho que eu não passei, não. Até a página 30, que por acaso também é bem grande, a gente tem que fazer. As páginas não passei, que é a primeira, 17, e eu não passei a pesquisa, que era para fazer sobre os bandeirantes. Mas eu vou falar sobre eles, ok? Então a primeira coisa é, página 17, o seu professor não passou, mas eu vou dar a correção para os senhores. Então, peguem a caneta, pega o lápis, pega tudo aí para a gente fazer a correção junto. Lá na página 17 está escrito: até o século XVI, o interior da colônia era pouco conhecido pelos colonizadores. Observe a imagem a seguir, que reproduz uma expedição bandeirante e todos os detalhes que acompanham. Professor, por que você não passou essa, mas você vai explicar? Porque ela está descrevendo quem era o bandeirante fisicamente e onde ele ia. A imagem que está aí na minha apostila, ela foi acendida, porque a imagem que está aqui é do Jean-Baptiste Debré. Ele é o nome desse quadro, é Soldados e Índios em Mogi das Cruzes, 1834. Ou seja, ele pintou bem depois ali das bandeiras, mas ele tentou retratar o que era mais fiel, ok? Então vamos lá. Olha para essa imagem. Eu até acendi essa imagem para vocês darem uma olhada. Acendi não, né? Eu encontrei na internet ela como se fosse bem avivada. O cinema e as séries para a televisão estão repletas de exploradores que em nosso mundo e em outras galáxias vão em busca do desconhecido. Na história do Brasil Colônia, tivemos os bandeirantes, que se embrenharam pelo interior do território. Com os colegas, analise a obra de Debré acima que descreve os elementos. E descreve os elementos: paisagem, vestimenta, armamento. Os motivos que levaram esses desbravadores a partir rumo ao desconhecido serão estudados nesse capítulo. Então, olha, qual é a paisagem que os bandeirantes entravam? Floresta tropical, mata fechada. Eles entravam na floresta no desconhecido, aonde só estavam os nativos, os indígenas. Então, a paisagem que está aí, você pode olhar, é a floresta. E o autor fez questão de colocar aí cobras peçonhentas em tudo e qualquer lugar. Se você olhar nessa parte de cima, tem várias representações, olha aí na apostila, tem várias representações de cobras peçonhentas. O cara aqui embaixo, aqui, ó, recarregando o mosquete dele, e você vê muitas cobras e animais peçonhentos aí, porque era o medo. Por quê, professor? Tinha outros animais? Tinha. Mas se você fosse picar por uma jararaca, por uma cobra venenosa, não, a sucuri não é, não, a jiboia não é. Uma jararaca, um animal, um animal peçonhento, um escorpião, você ia morrer dentro da floresta. Essa é a verdade. Porque como é que eu ia tirar você de lá? Ia levar que médico? Ia fazer que tratamento? Ok? As vestimentas. As vestimentas têm um pouco de mito. Você vê os bandeirantes com botas, com coletes acolchoados e chapéus. Professor, mas todo bandeirante entrava assim? Galera, tinha bandeirante que entrava descalço, andava no meio da floresta descalço. Descalço. O brasileiro tem essa tradição de andar meio descalço, os indígenas. Mas os bandeirantes entravam na floresta descalço. Às vezes, roupa de malha fina, uma calça surrada e nada mais. Só o facão, a semente, levava o cantil com água e levava também o mosquete para você ali abater os indígenas que lutavam contra. E olhe lá, ok? Esse bandeirante que está aí é um bandeirante bonitão, né? Com colete de couro para se proteger das flechas, a bota até na canela para se proteger dos animais peçonhentos, o chapéu por causa do sol, né? Lembrando que eles acompanhavam o curso dos rios. Depois, os armamentos. Os armamentos que estão aí, você vê o mosquete, que era aí não muito eficiente, porque um tinha que tirar, o outro tinha que recarregar, demorava bastante. Você vê os indígenas aqui, ó, os indígenas escondidos na parte de cima, ó, tacando flecha nos bandeirantes. Então, quais são as armas que utilizavam nas bandeiras? Era o mosquete, a pólvora aí junto com o chumbo, colocava bola de chumbo, o arco e a flecha. Basicamente era isso, não tinha outra coisa. Motivo que levou às bandeiras. Motivo que levou às bandeiras. O abandono da coroa portuguesa, das cidades no litoral que não davam lucro devido à baixa produção de cana-de-açúcar e a busca por riquezas, metais preciosos, ouro era o principal,
a busca de indígenas, negros da terra para escravizar e droga no sertão. Ok? Deu tempo antes de passar o carro do gás, graças a Deus. Passou o carro do gás, é sempre na aula de vocês, não tem jeito, é esse horário. Página 18. Organiza as ideias. Podemos? Já copiaram? Talvez ajude essa correção da página 7, ajuda e fazer o estudo dirigido semana que vem. Lembrando, quem está entrando atrasado, semana que vem vai agendar um estudo dirigido do capítulo 14, tá? Ok? Então preste muita atenção. Paula, organiza as ideias. Eu estou 18 para a gente, fazendo favor? 18. Sim, Paula, é você, a não ser que você tenha um clone. Mas, por favor, lê para a gente, fazendo favor. Número 1. Não fez, Paula? Não tem problema não. Então eu vou fazer o seguinte. Eu só ia pedir número 1 para ler e responder. Você vai ler todas e eu vou respondendo. Quem quiser responder, só chamar aí. 18, Paula. Lê para a gente número 1. Bom dia, professor. Bom dia, Paula. Saudades. Explique o significado da frase do Frei Vicente do Salvador a respeito dos colonos que vinham ao Brasil. Os portugueses no Brasil pareciam caranguejos agarrados à água. À praia, desculpa. Obrigado, Paula. Vamos lá. Eu já contei sobre isso. O Frei Vicente Salvador falou assim que os portugueses, quando chegaram no Brasil, colonizaram a partir de 1530, né? Começou com Martim Afonso de Souza. Eles só ficavam no litoral brasileiro. No litoral. Professor, vamos lá. Por que os portugueses só ficavam no litoral? No início da colonização. Os portugueses eles tiveram um apelido que foi dado pelo Frei Vicente de caranguejo. O caranguejo só não anda para o lado. Imagina aqui o litoral, os portugueses só ocupando o litoral. Eles só subiam e desciam pelo litoral. Eles não entravam para o interior. Professor, por que eles não entravam para o interior? Porque nesse momento eles não tinham motivo para entrar no interior. Eles não descobriram os metais preciosos. Então vamos lá. Sim, Esther colocou aqui para mim que é por causa da formação de vilas e cidades no litoral. Então vamos lá. Professor, por que eles recebem então esse apelido lindo e maravilhoso de civilização carangueja? Ou então os portugueses de povo caranguejo? Porque, na verdade, Frei Vicente Salvador fez uma análise perfeita. No início da colonização do Brasil, os portugueses se limitaram a ocupar o litoral. Eles se limitaram a ocupar onde é o litoral nordeste, descendo aqui para o litoral sudeste, chegando no sul do país, passando em São Paulo, chegando um pouquinho no sul do país. Eles não queriam entrar no primeiro momento no interior do país, porque eles não descobriram metal precioso. Então, na verdade, esse termo faz referência somente à ocupação do litoral, à formação de vilas e cidades no primeiro momento, com o início da colonização do Brasil com Martim Afonso de Souza. O intuito era ocupar o litoral para evitar invasões e fazer um produto que desse ali rentabilidade para a colonização, que nós já sabemos que foi o quê? A cana-de-açúcar, porque o açúcar tinha um alto valor comercial na Europa. Dúvidas? Galera, isso aí era como se fosse um bullying, um apelido do Frei Vicente. Olha, os portugueses parecem caranguejos, só ficam no litoral. Ok? Paula, número 2, você pode ler para a gente, fazendo favor? 2. Por que a localização litorânea facilitava a colonização portuguesa? Obrigado. Para tudo agora. Por que os portugueses ficavam no litoral? Primeira coisa, facilidade com contato com Portugal. Para tudo, professor. Olha para o mapa. Nós estamos aqui, aqui é o Atlântico, lindo e maravilhoso. Professor, era mais fácil o contato com Portugal, no interior ou no litoral? No litoral, e de preferência no Nordeste, a viagem era mais curta. Se você precisasse de um socorro, precisasse de uma ajuda, tipo as invasões franceses, holandeses, se você estivesse no litoral, era mais fácil você se comunicar com a metrópole. Então, o pessoal veio ocupando o litoral e ficou no litoral porque, no primeiro momento, a facilidade de comunicação com a metrópole, para pedir ajuda, para receber mantimentos, para receber mercadorias, era muito mais fácil, ok? Outra coisa,
a dificuldade de se invadir o litoral brasileiro ocupando o litoral. Nós já falamos sobre isso. Acabei de falar agora na número 1. Professor, por que eles também ocuparam o litoral? Para dificultar as invasões estrangeiras. Se o litoral fosse bem defendido, o litoral brasileiro fosse bem defendido, não ia haver invasão de francês, holandês e também ingleses. Nós já vimos que isso não deu muito certo, devido às expedições guarda-costas também no primeiro momento não ser tão eficiente. O Brasil vai aumentar a população no litoral para dificultar as invasões estrangeiras. Foi o que foi feito lá no Recife, depois da invasão holandesa. Vamos povoar, vamos trazer mais gente, vamos estimular a venda de escravizados, vamos aumentar o número de população. Aumentar o número de população, tem mais pessoas para defender, ok? A defesa fica mais eficiente. Ah, professor, mas você falou lá no capítulo retrasado que havia também aquela questão da produção da cana-de-açúcar. Sim, a cana-de-açúcar ainda depois, no início era para o Brasil. E lembrando, a grande frustração dos portugueses foi que não foi encontrado no primeiro momento o quê? Metais preciosos. Então, para que eu vou gastar dinheiro colonizando o interior? Só o litoral está difícil? Ok? Nós já discutimos isso, hein? Beleza, Letícia, tá tranquilo aí. Nós estamos fazendo a correção agora. Começamos agora, a página mesmo. Paula, a número 3, fazendo favor. Quais razões econômicas motivaram a coroa portuguesa a estimular o estabelecimento de engenhos de açúcar na colônia? Galera, facinho. Capítulo passado. Nós vimos ali a sociedade mineradora. Professor, por que escolheram a cana-de-açúcar e não escolheram o pau-brasil? Por que escolheram a cana-de-açúcar e não escolheram a exploração de metal precioso? Por que não escolheram a pimenta, que apesar de ser muito valorizado lá fora também? Galera, a cana-de-açúcar se adaptou muito bem ao nosso clima e solo de Massapê, clima quente e úmido. Gente, eu não vou voltar nisso, eu não vou botar isso na resposta. Nós já vimos isso. Portugal buscou um produto que se adaptasse muito bem ao nosso clima e solo, e a escolha foi a cana-de-açúcar, porque também ela possuía um alto valor comercial na Europa. Era uma especiaria de altíssimo valor comercial. Ao invés de eles buscarem lá na Índia, ao invés de eles buscarem lá no Oriente, eles poderiam plantar aqui no meio do caminho do Atlântico, que era a costa brasileira, no Nordeste principalmente, que se adaptou muito bem, e revender na Europa com altíssimo lucro. Então, escolheram a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar que já estava sendo plantada lá nos Açores, em Cabo Verde, e trouxeram a experiência de lá para cá, para o litoral brasileiro. E a mão de obra também treinada, dos escravizados. Deu muito certo. Principalmente aonde? No Nordeste. Aonde? Quais foram as capitanias que deram certo, professor? São Vicente, embaixo, e Pernambuco, no alto. Depois a cana-de-açúcar vai se espalhar até o sul da Bahia. Ou seja, se adaptou muito bem, ok? Então, vamos lá. Portugal queria fomentar a colonização do Brasil com um produto de muita aceitação no mercado europeu. Então, foi escolhida a cana-de-açúcar por ser de alto valor comercial e se adaptar muito bem ao litoral brasileiro. Ok? Nós já vimos isso. 4. Paula, você pode ler para a gente, fazendo um favor? 4. Quais razões relacionadas à posse das terras estimularam a coroa a estabelecer de engenhos de açúcar na colônia? Pessoal, é a continuação da primeira, da anterior, da número 3. Por que Portugal iniciou essa colonização justamente ali com os engenhos no litoral? Para ocupar o litoral brasileiro, para ajudar a deter as invasões estrangeiras e iniciar o povoamento com uma especiaria de alto valor comercial, que desse muito lucro para a coroa portuguesa. Ok? É isso, é a continuação da de cima. Ocupar o litoral, deter as invasões estrangeiras e iniciar o próximo litoral com um produto que desse muito lucro à coroa portuguesa, o açúcar. Vamos plantar cana para fazer o açúcar. E, galera, isso tudo é do capítulo da sociedade açucareira, tá? Tudo. 5, Paula. 5. Por qual razão Portugal deixou de priorizar o comércio com o Oriente e atuou efetivamente na colonização do Brasil? Esse capítulo é aquele capítulo que nós vimos lá do início da colonização do Brasil, da ocupação, depois de 1530. Por que Portugal resolveu investir no Brasil? Queda com comércio no Oriente. Concorrência estrangeira no Oriente fez o preço da especiaria cair.
Então eles vão passar a colonizar o território que estava sendo ameaçado de invasão, que era quem? O litoral brasileiro. E nesse meio tempo, eles vão buscar, além de ocupar o território, vão buscar metais preciosos. Eles não vão encontrar, mas eles iam abrir mão de um território sem ter explorado se no interior tinha metais preciosos. Nós já vimos isso. Então, coloca lá. Porque o comércio de especiarias com o Oriente estava entrando em declínio devido à concorrência estrangeira, o medo das invasões estrangeiras para perder no território, e também a tentativa de ocupar para depois ir para o interior e descobrir se havia metais preciosos, já que no litoral eles tinham certeza que não tinham, eles não encontraram. Dúvidas? São todos os capítulos anteriores que nós estávamos vendo, capítulo 12, 13 e esse agora. Dúvidas? Já copiaram? Podemos passar? Sim ou não? Sim? Esther, lê pra gente lá, página 20. Tem um texto lá para ser lido e depois para a gente responder. Ok? Lê pra gente o texto depois eu vou deixar você responder também. Lê pra gente, fazendo um favor. Bom dia, professor. Bom dia, Esther. A seguir. As bandeiras vieram a se constituir num fator importante na configuração das fronteiras, especialmente porque se dirigiram rumo às áreas desabitadas do interior do Brasil, pelas quais nunca se viam interessados os espanhóis em termos de colonização efetiva, voltados como estavam para a região da mineração andina. Constrangidos a realizarem as bandeiras pela carência de recursos da terra, a qual não tinham motivos para se prender, os paulistas dos primórdios acabaram por favorecer o surgimento de uma ideologia que muito ajudaria a classe dominante regional do futuro, a ideologia da iniciativa privada, do espírito empreendedor e indomável e da autossuficiência que não é conduz. De acordo com o texto e com seus estudos, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Esther, só para explicar. Eu pedi para marcar esse texto como importante. Por quê? Porque esse texto exalta o Bandeirante. O Bandeirante só teve coisa boa? Não, ele contribuiu para a dizimação dos povos indígenas. Mas vamos lá nesse texto. O que o texto está mostrando? Marca como importante. Por que os bandeirantes abandonaram o litoral? Por causa do abandono de Portugal. Principalmente das vilas, cidades que ficavam ao sul, longe do Nordeste, onde dava muito lucro. Portugal investia onde dava lucro nos engenhos do Nordeste e abandonou a região que ficava ao sul. Tudo que ficava para baixo da Bahia, para eles chamavam de sul. Os bandeirantes ficavam pobres, eram pessoas muitas vezes humildes, não eram bandeiras só de particulares, lembra disso? As bandeiras particulares, as entradas, né, não tiveram sucesso. Tinham as bandeiras que eram ali pagas para perseguir escravos e indígenas, sertanismo de contrato, e tinha as bandeiras que eram particulares, pessoas que não tinham nada a perder, pessoas pobres, que estavam ali abandonadas à própria sorte, que não viam motivo nenhum para ficar no litoral e começaram a entrar no interior atrás de riquezas, opulência, você buscar um meio até de sobreviver. Professor, aí que vem as características que o texto fala. Quais as características que partiu de São Paulo as primeiras bandeiras? Por isso que eles falam que eles são ali os empreendedores, até hoje. É o motor do Brasil. Quais as características que definem o Bandeirantes no texto? É o cara que é empreendedor, é o cara que é indomável, que não obedece nada a ninguém, é o cara que não precisa ser conduzido, é ele que conduz, ele corre atrás da riqueza, ele é o cara empreendedor, ele é o cara que está à frente do seu tempo, é ele que busca os próprios recursos, ele não depende para ninguém. Que por acaso os paulistas falam que são as características deles, que eles são o motor do Brasil, que começou já nessa época, ok? Então liga uma coisa na outra, a história não é só passado. Esther, lê pra gente aí as questões e pode responder. Os bandeirantes exploraram apenas regiões que, pelo Tratado de Tordesilhas, pertenciam a Portugal? Falso. Um dos fatores que motivaram os paulistas a rumar para o interior foi a situação de abandono e miséria na qual viviam os habitantes das vilas de São Vicente, de Piratininga e de São José da Borda do Campo? Verdadeiro. O espírito desbravador e corajoso dos primeiros bandeirantes contribuiu para formar o povo empreendedor de São Paulo. Verdadeiro.
Muito bom. Então, como é que fica a página 20? Falso, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Ok? Falso, verdadeiro e verdadeiro. Dúvidas? Sim ou não? Podemos passar? Betânia, você pode ler para a gente, fazendo um favor, a página 21, a parte em azul? Professor, mas não tem atividade. Tudo bem. Calma, eu vou explicar o que é. Tá? E Arley, você pode ler a página então para a gente, outras versões, a parte em azul, na página 21, fazendo um favor? E Arley? Ah, você está com sem microfone, está com problema. Tá, Betânia, quem eu posso chamar mais agora? Quem é que vai sofrer comigo? Papá, papá. Daniel, você pode ler para a gente outras versões, só o textozinho. Meu Deus do céu, tá todo mundo morto. Tá, esquenta não. Respondeu, você pode colocar aí, que eu falo sua resposta aí. Tá todo mundo morto? Ninguém pode ler, não? Esther, então lê pra gente outras versões, já que você estava lendo. Página 21, fazendo favor. Pelo espírito. Pelo espírito aventureiro e pela coragem, por ter contribuído para a expansão territorial da colônia, os habitantes são considerados por muitos como heróis. Entretanto, a atuação deles também contribuiu para o apressamento e a desintegração de muitos povos indígenas. As expedições dos bandeirantes paulistas, feitas por iniciativa própria, nada custavam ao erário português. Os índios arrebanhados eram vendidos no mercado de escravos, tornando-se o grande negócio de uma casta vigente que buscava avidamente o enriquecimento. Professor, qual é a outra versão das bandeiras? Que eles não foram tão heróis assim, eles contribuíram para a caça e apresamento dos índios, para a escravização deles. Olha esses bandeirantes da página 21. Eles se parecem com aquele do início da apostila? Não. São homens simples, rudes, com roupas muito simples, só com armamento, ali com as roupas nas costas, carregando uma ave para comer que eles abateram e levando os indígenas amarrados e seus filhos. Então, tem essas duas versões. Durante muito tempo, os bandeirantes foram tidos como heróis nacionais, desbravadores, empreendedores, lindos e maravilhosos que desenvolveram a região onde fica hoje São Paulo, o motor do país. Qual é a outra versão? Que eles ajudaram a dizimar os indígenas. São as duas, são verdades, ok? Só isso para comentar, para não ficar só uma visão. Página 23. Tem um texto e tem duas perguntas para serem lidas e respondidas. Paula, você pode ler para a gente só o texto da página 23, interpretando documentos? Leia o texto a seguir. Ele vai comparar o Nordeste, só isso. Como é que estava o Nordeste? Leia o texto a seguir. E no Nordeste, desde a década de 1530, com a instalação das capitanias hereditárias, começara a lenta expansão da pecuária. Devagarzinho, manadas baianas, imensas e silenciosas, percorreram léguas e léguas do território brasileiro, espalhando-se pela região do São Francisco e daí para o Piauí, Goiás e Mato Grosso. Dos engenhos de Pernambuco passaram ao Ceará. O sertão, significando na época as terras apartadas do litoral, era o palco dessa ocupação. De acordo com o texto e seus estudos, responda a estas questões. 1. O que significava o sertão para os colonos brasileiros? Obrigado, Paula. Vamos lá. Quando você fala hoje sertão no Brasil, você lembra lá do Nordeste, daquela região seca, árida, da caatinga, do sol rachando o solo. Professor, esse sentido do sertão hoje ficou lá no Nordeste. Mas lá no século XVI, XVII, XVIII, o que era sertão? Ele fala, eram as terras apartadas do litoral. Traduzindo, sertão era sinônimo de todo o território que ficava longe do litoral, o interior. Quando você estava no litoral, você vai para onde, bandeirante? Vou para o sertão. Aí na sua cabeça hoje vem aquele sol rachando, o sol nordeste, a caatinga. Não, não é.
Sertão era sinônimo de interior. Aí depois ficou para a história local de seca no Nordeste, né? Norte, aqui do Espírito Santo também tem. Mas eram as terras apartadas do litoral, que significava a mesma coisa que território longe do litoral, o interior do país. Tranquilo? Dúvida? Número 2, Paulo, você pode ler para a gente? 2. Qual mudança no sentido da colonização que a criação de gado provocou? Pessoal, a resposta que eu fiz foi bem mais completa do que a apostila coloca, mas copia, por favor. Professor, qual foi a mudança no sentido da colonização do gado? O gado foi a segunda atividade econômica e ainda é hoje no Brasil. Já expliquei isso, eu não vou voltar por quê. Professor, o que aconteceu com o gado? O gado competia no litoral com a produção de cana-de-açúcar no engenho. O gado destrói o solo. Então, a Carta Régia de 1701 proibiu a criação de fazendas de gado próximo ao litoral. Eles tiveram que ir 10 léguas para o interior. Isso fez com que se formassem vilas e cidades ao redor dessas fazendas. Por quê? Porque a mão de obra era livre que trabalhava lá. Mão de obra livre, essencialmente. Tinha escravo nas fazendas de gado? Tinha, mas era mão de obra livre. Do gado, você aproveitava tudo, do leite, carne, os leites derivados, a carne, o couro, o osso para fazer utensílios, utilizava como animal de transporte, de cana-de-açúcar de pessoas, de tração para mover a moenda. Então, o gado foi de extrema importância para o Brasil. No entanto, que até hoje é um dos maiores exportadores de carne, de gado do mundo é o Brasil. Então, anota lá, na número 2. A criação do gado promoveu a ocupação de terras do atual Nordeste brasileiro, porque lá chegou primeiro as cabeças de gado, distantes do litoral. Assim, essa atividade se tornou a segunda atividade econômica do Brasil, devido à necessidade criada pela Carta Régia de 1701 em requerer menos, pela Carta Régia de 1701 e requerer menos investimentos do que os engenhos de cana-de-açúcar. E esqueci de falar, o gado ainda tinha uma vantagem enorme. Qual era a vantagem do gado? Sétimo ano. O gado, você tinha um investimento muito menor do que o engenho. O engenho você tinha que ter várias construções, você tinha que ter muita mão de obra escrava, que era cara, e você tinha que ter profissionais liberais para trabalhar, tipo o mestre do açúcar, que também era caro, e você tinha que montar um engenho, e muitas vezes tinha que pegar dinheiro emprestado. A fazenda de gado era você cercar tudo, ter pasto e acabou. O gado fica lá engordando, ok? Até hoje, o gado é a segunda atividade econômica do país. Dúvidas? Podemos passar? Sim ou não? Página 26. Eu passei essa página 26? Eu passei a pesquisa? É que eu estou sem aqui as páginas. Sim ou não? Pesquisa. Observe o mapa a seguir. Ele retrata alguns pontos de parada dos tropeiros. Tem aí os pontos que são as cidades. Depois tem pontos de parada dos tropeiros, que é a linha que está aí, vermelha. Limite estadual atual de São Paulo, Santa Catarina, a região que está subindo aí, Paraná. Os rios que ficavam no caminho. Olha só como é que eles passam perto dos rios. E depois, os lagos. Olha como é que eles também passam perto dos lagos. Ok? Aí vem a questão aí embaixo. Observe atentamente o mapa e descubra que cidades surgiram ou se desenvolveram por causa do tropeirismo. Galera, a gente está aí do Rio Grande do Sul, chegando no Paraná e o sul de São Paulo. Eu coloquei algumas cidades. Santo Antônio da Patrulha, Campos de Lages, Curitibanos, Rio Negro, Campos Alapa, Ponta Grossa, Castro, Viamão, Cruz Alta, Carazinho, Passo Fundo, Lagoa Vermelha, Vacaria, Bom Jesus, Curitiba, capital, Rio Negro, Itapetininga, Sorocaba, São Paulo. Todas cidades que foram criadas ali das expedições tropeiras que iam atravessando o território para comercializar mercadorias e fazer a comunicação, tem que lembrar essa segunda função, e tinha que ter uma infraestrutura para receber os tropeiros. Então foram construindo hospedarias, foram construindo ali mercadinhos, depois construíram ali ferreiros para cuidar dos cavalos, e isso foi dando origem a pequenas cidades e vilas no interior, ok? 2. Que tipo de influência cultural foram deixadas pelos tropeiros? Ah, quem nunca comeu feijão tropeiro? Jura? Então vamos lá. No vestuário, o uso de chapéu, de poncho. Lembra aquele poncho que está aí, ó? Tem um tropeiro aí na página 24.
Usa aquele poncho por cima, chapéus. É uma característica muito forte dos tropeiros, porque eles passam muito frio no sul, né? As feiras de gado, que até hoje tem. Hoje a feira de gado chega a estar virtual, tem leilão de gado. Herança das feiras de gado dos tropeiros. A moda de viola, também, moda de viola, que deu origem à música sertaneja. Ah, professor, meus parabéns. Vamos lá. A alimentação, o tocinho, o feijão, a farofa, a pimenta, café, linguiça, para misturar ali com a farofa. Eu esqueci de colocar, eu não coloquei. Você misturava aquilo, dizem que deu origem ao feijão tropeiro. Colocavam uma linguiça no meio, feijão, misturava, fazia aquele caldo, comia com a farofa. Era uma comida muito nutritiva naquela, ok? Muito nutritiva. Culinária, Letícia, perfeito. Culinária. Você fora a língua também, né? Muitos dialetos e palavras do interior. Tranquilo? 3. Pesquise no seu município e responda algumas questões a respeito de sua formação. Galera, tropeiros passaram sim pelo estado todo, mas não foi tão marcante. Aonde foi marcante? Eu pesquisei. Ibatiba, ok? Ela se deu no período colonial? Sim. Depois, B. Durante a colonização fazia parte do litoral do interior. Ibatiba era do interior. Saíam aqui do litoral do Espírito Santo para ir vender produtos lá. Virou a cidade dos tropeiros, né? Depois, C. Motivação resultou na concentração de pessoas para a formação do município. Ibatiba tem uma concentração muito forte de herança de tropeiros que faziam comércio e era ponto de parada. Até hoje o pessoal lá tem, esse ano não, porque tem coronavírus, mas se você entrar no site, eles fazem lá a reprodução de expedições tropeiras. A última que teve foi um ano retrasado. Aí o pessoal monta a cavalo, se veste tipicamente e vai. Ok? E depois, a letra D. Motivação relacionada aos conteúdos desse capítulo. Galera, por exemplo, a Estrada Real, que depois foi aberta aqui, depois da chegada da família Real, que ligava o Espírito Santo ali, a região de Vila Rubim, como eu falei com vocês, a Estrada Vila Rubim, até chegar lá em Ouro Preto, que era o destino final, era uma estrada de comerciantes, de tropeiros que levavam essencialmente gados e produtos, que chegavam daqui no litoral, o gado que era aqui criado, e era levado para lá. Então tem várias regiões do Espírito Santo. Cariacica não tanto, mas Ibatiba é a cidade dos tropeiros. Depois pesquisa lá, faz até parte da Rota Imperial. Dúvidas? É mais curiosidade para a gente fazer. Página 27, material de apoio. O material de apoio está lá atrás, galera. Professor, era para colocar na ordem as figuras que faziam parte aí da formação de uma missão ou redução jesuítica. Professor, mas como é que eu vou saber o que é um e outro? Galera, vou até dar um desconto, tá? É meio complicado. Mas a gente vai tentar fazer aí, porque você não consegue olhar nitidamente o que é cada um. Eu até esqueci de tirar a foto para colocar para vocês, mas depois eu mando, eu vou tentar mandar. Professor, como é que a gente vai fazer a página 27? Pega lá o material de apoio, escreve o nome e depois você cola, para não fazer errado, ok? Página 27, material de apoio. Do lado, vamos começar do lado esquerdo para direito, ok? Lá em cima, na parte frontal, na parte de cima, a primeira de todas, você vai colocar o quê? O pomar. Aonde fica lá Aparecida Floresta, o primeiro quadradozinho, você vai colocar o pomar, ok? Depois, do lado esquerdo do pomar, que é o primeiro que fica lá em cima, do lado esquerdo do pomar, você vai botar o aras. Professor, eu não sei o que é um aras. Aras é onde se criavam os cavalos, que é essencial também para a comunicação, ok? Do ladinho do aras, embaixo, você vai colocar o jardim, que é até bonitinho aí onde tem uma plantação, ok? Nós vamos para o outro lado agora, onde fica o lado direito, lá na pontinha, onde está o quadrado branco, você vai escrever horta. É onde o pessoal plantava frutas, verduras e legumes para sustentar a população das missões e reduções, ok? Lá do lado direito. Embaixo da horta fica o colégio.
Professor, o que é o colégio? É onde os indígenas ficavam para estudar, aprendiam a cantar, aprendiam ali a Bíblia, ler e escrever, porque as missões eram uma forma de catequização. Tem que lembrar disso, hein? Catequização. Professor, embaixo do colégio, do ladinho do colégio embaixo, aí não tem dúvida, fica a igreja. Fica a igreja. Lá fica a igreja. Onde fica ali a cruz é a igreja. Ok? Do lado da igreja, não tem erro. Do lado esquerdo, tem até um portalzinho. Esse portal é onde fica o curral. É onde fica o curral. Do lado da igreja, do lado esquerdo, fica o curral. Embaixo, onde fica um monte de casinha, embaixo do curral, do lado esquerdo, onde fica o quadradinho branco, tem várias casinhas. O que é isso aí? Moradia dos indígenas, que está escrito Casa dos Indígenas. É onde eles dormiam, onde eles descansavam à noite. E o último quadradozinho pequenininho, que está embaixo aí da imagem, do lado direito, é a Casa dos Jesuítas. É a Casa dos Jesuítas, ok? Podemos passar? Já me falaram que não fizeram a página 30, hein? Mas era para ter feito, hein? Era para ter feito, hein? Página 30. Podemos ir na página 30? Esther, você pode ler esse texto para a gente rapidinho, fazendo um favor? Os moradores de Serra Acima, como eram chamados os habitantes de São Paulo, Taubaté, Utu e Sorocaba, foram descritos da seguinte forma no século XIX pelo historiador Joaquim Felício dos Santos. Cegos pela ambição, arrostavam os maiores perigos, não temiam o tempo, as estações, a chuva, a seca, o frio, o calor, os animais ferozes, répteis que davam a morte quase instantânea, e mais que tudo o indômito e vingativo antropófago, que lhes devorava os prisioneiros e disputava-lhes a terra no palmo a palmo, em guerra renhida e encarniçada. Muitas vezes viajavam por esses desertos, descuidados e imprevidentes, como se nada devessem recear. Para eles, não havia bosques impenetráveis, serras alcantiladas, rios caudalosos, precipícios, abismos insondáveis. Se não tinham o que comer, roíam nas raízes das árvores. Serviam-lhes de alimento os lagartos, as cobras, os sapos que encontravam pelo caminho. Quando não podiam obter outra alimentação pela pesca, se não tinham que beber, sugavam o sangue dos animais e matavam, mascavam folhas silvestres ou frutas acres dos campos. Já eram homens meio bárbaros. Os paulistas eram tudo isso e eram mais, homens de negócios, nômades, guerreiros violentos. Dos índios que caçavam e matavam, e com quem também se uniam em laços de sangue, herdaram o amor, a liberdade, o domínio da natureza e as técnicas de guerrilha. Dos antigos conquistadores portugueses, legaram o gosto pela aventura levada com destemor e uma grande dose de imprudência. A gente fica com a dúvida de quem era bárbaro, se eram os índios que eram antropofágicos ou os bandeirantes que faziam isso tudo, bebiam sangue dos animais, comiam qualquer coisa, ruíam árvores, passavam sede. E os bandeirantes eram pessoas meio duras e bárbaras mesmo, porque se fosse qualquer um não tinha resistido às bandeiras, esses desafios, ok? Aí vem a número 1. Segundo o historiador Joaquim Felício dos Santos, o que motivava os bandeirantes? Era a ambição, a riqueza, ok? B. Ainda segundo o mesmo historiador, como ele classificava os bandeirantes em relação aos perigos que enfrentavam? O autor descreve os bandeirantes como intrépidos, destemidos, eram homens que não temiam absolutamente das florestas, não tinham medo dos índios antropofágicos,
eles eram mesmo descuidados com os perigos que encontravam. Para eles não tinha local que não podiam entrar. Eram homens rudes, grossos, meio bárbaros. Meio não, eram bárbaros. Ok? C. De que maneira os bandeirantes contribuíram para a miscigenação do povo? Essa informação é legal. Os bandeirantes, eles muitas vezes se amaziavam. O que é amaziar? É um casamento extraoficial com as indígenas, que era condenado pela Igreja Católica. Mas aqui, como ele era padre que escreveu, ele colocou que os bandeirantes muitas vezes tomavam as indígenas como esposa, criando laços afetivos com os povos indígenas. Então teve muito bandeirante que formou aliança com povos indígenas, porque casou de repente ali com a filha do chefe ou algum membro daquela tribo indígena e foi ganhando respeito. Entendeu a ideia? Por isso que muitas expedições tinham muito mais indígenas do que bandeirantes. Tranquilo? Eles tomavam. Professor, mas todo mundo assumia as indígenas? Não. Tinha cara que tinha mulher portuguesa, brasileira, casada lá no litoral, mas lá no interior ficava anos no meio das bandeiras e tinha lá a índia, a amaziada, a amante. Ok? Era comum isso. 2. No século XVII, algumas das atividades econômicas provocaram mudanças na colônia. Sobre essas atividades, assinale a alternativa correta. 2. Letra E. Professor, do que é a letra E? A partir do século XVIII, por determinação régia, a criação de gado desvinculou dos engenhos. Nós já vimos essa resposta. Em 1701 foi proibida a criação de fazendas de gado próximo ao litoral, para não estragar o solo, para privilegiar a produção de cana-de-açúcar. Tiveram que ir para o interior. Assim formaram vilas-cidades. Ok? 3. Qual era a importância da criação de gado para a economia colonial? Nós já falamos disso. Era a segunda atividade econômica da colônia. Garantia acesso a carne, leite, couro, utensílio, móveis e derivados de leite. Do gado se aproveitava tudo, até mesmo para transporte de cana-de-açúcar, transporte de pessoas e tração para o engenho, para mover a moenda. E o gado era de extrema importância. Como foi proibido de se criar fazendas no litoral, eles foram para o interior. E essas fazendas vão formar vilas-cidades. Vão crescendo e formar vilas-cidades. Até porque o investimento era menor do que os engenhos. A mão de obra era livre. Você só precisava de um pasto, um curral e uma construção. Nada mais para você morar. Ok? Depois, 4. Quais contribuições os tropeiros trouxeram para a sociedade colonial? Galera, nós acabamos de responder uma dessa. Qual é a importância dos tropeiros? Os tropeiros, eles abasteciam o interior de produtos que vinham do litoral, que eram feitos ali artesanalmente no litoral do Brasil, ou então vinham de Portugal. Então, os tropeiros, eles eram responsáveis por abastecer as vilas e cidades no interior com produtos essenciais que vinham do litoral do Brasil ou então de Portugal. E eles vão acabar descobrindo também um livro no interior do país. São eles que vão descobrir. E além disso, eles tinham uma outra função. Qual era a outra função? Fazer a comunicação entre as vilas e cidades, levar e trazer cartas, jornais e fazer essa comunicação entre regiões que eram muitas vezes separadas. Como eles comercializavam de um local para o outro, eles poderiam levar e trazer cartas. Como os tropeiros ficavam muito tempo viajando, eles faziam pequenos roçados, eles tinham que ter hospedarias, tinham que ter uma infraestrutura, e ao redor dessas rotas tropeiras vão surgir vilas e cidades, tipo Ibatiba, ou então lá São Paulo e Curitiba. Ok? Dúvidas? Dúvidas? Enquanto vocês estão copiando, semana que vem eu vou liberar, quem entrou atrasado, um estudo dirigido desse capítulo. Então, quem fez vai fazer tranquilo, facinho. Muita coisa está relacionada a essa correção. Sexta-feira nós vamos começar o capítulo sobre a sociedade mineradora, já é descoberta ali do ouro pelos tropeiros, pelos bandeirantes também, tropeiros e bandeirantes, né? Vão descobrir o ouro no meio do caminho. Os bandeirantes primeiro. E depois a gente vai fazer uma avaliação para ler 12 pontos do estudo dirigido. Semana que vem vai estar liberado. Ok? Eu vou lembrar isso na sexta-feira. Galera, dúvidas? Precisa voltar alguma coisa? Tranquilo? Pessoal, quem terminou aí, até sexta-feira. Tchau, tchau. Bom almoço. Saudades imensas. Eu volto no site, pedindo para voltar. Antes da live cair. Anota isso. Tchau, tchau. Saudades. Doido para voltar.
Voltar com segurança, né, Esther? Com vacina e tudo, né? Copiou, Esther? Pode passar? Tchau, tchau, então.